Então, vamos ver os anelídeos agora, né? Então, nos anelídeos, o que a gente tem para ver no laboratório? Normalmente, a gente vê a minhoca, certo? Então, a gente vê minhoca, faz dissecção da minhoca e a gente vê alguns exemplares de poliquetos. Então, eu vou falar mais sobre a minhoca aqui na aula, porque é o que a gente vê, a anatomia interna, e aí o poliqueto eu vou só mostrar alguns vídeos para a gente poder ver um pouco sobre alguns exemplos de poliquetos, tá bom? Mas vai ser basicamente isso. O restante a gente já estudou na aula teórica. Bom, então aqui eu tenho o esquema da minhoca, tá? Mostrando as diferentes órgãos que formam a minhoca. Então aqui tem a morfologia externa, morfologia interna digestiva, morfologia interna circulatória, excretora e reprodutiva. Diferente dos moluscos que a gente viu até agora, a minhoca não tem concha, mas ela tem o corpo dela revestido por cutícula. Então, a gente vai ver lá na dissecção a cutícula que cobre o corpo do animal, tá? Os moluscos têm o corpo completo, né? Enquanto que os anelídeos têm o corpo segmentado, metamerizado, dividido em segmentos. Os moluscos, eles têm o celoma reduzido à cavidade pericárdica, enquanto que os anelídeos têm o celoma bem desenvolvido, distribuído em todos os anéis do corpo. Os moluscos têm o sistema circulatório aberto e os anelídeos têm o sistema circulatório fechado. Tá vendo? Tem algumas diferenças. No mais, eles são relativamente parecidos, visto que eles são grupo irmão e são derivados do mesmo ancestral relacionado com a larva trocófora. Vamos dar uma olhada aqui nas estruturas que compõem o anelídeo, né? Então, começando pela estrutura externa, vou dar um zoom para a gente ver melhor. Começando pela estrutura externa, o que a gente tem? O corpo vermiforme, bilateral, essa é a região anterior e essa é a região posterior. Como você sabe, professor? Acha o clitelo, que é esse colarinho que recobre os anéis, como se fosse uma gola, né, de roupa. A porção mais próxima do colarinho é a região da cabeça. E a porção mais distante do colarinho é a região do ânus, tá? Então, é assim que a gente descobre. Você pode também pegar o animal e ver se tem uma boca aqui e se tem um ânus aqui, né? Mas fica mais fácil você achar o clitelo. Então, o clitelo fica mais próximo da cabeça. Então, o corpo é dividido em primeiro segmento prostômio, o segundo segmento peristômio e o último segmento pigídeo. E entre o peristômio e o pigídeo, você tem os metâmeros, que são os segmentos verdadeiros do corpo, segmentos repetidos, certo? O clitelo não é um segmento, ele recobre um conjunto de segmentos. Então, é como se os segmentos estão aqui e o clitelo é uma bainha de epiderme que recobre esse tecido, tá? Ela é solta. Ela está colada, mas ela é solta, ela não faz parte dos segmentos. É uma bainha de pele. Certo? Então, essa é a estrutura externa. Em cada segmento, você vai ter um conjunto de cerdas, um par de cerdas, que fica mais ventral no corpo, ó, como está mostrando aqui, ó. Tá? Fica mais ventralizado no corpo. São cerdas bem pequenininhas que ela vai utilizar para poder se ancorar no substrato. Se a gente fizer um corte longitudinal e olhar o sistema digestivo, né, por dentro, a gente vai ver que ela tem uma boca, da boca leva para uma faringe, e a faringe leva para um esôfago, que está modificado em duas regiões. O esôfago propriamente dito, que é a primeira parte onde o alimento passa, e o papo, que é uma expansão do esôfago como se fosse um saco, tá? Uma sacola de reserva de alimento, onde o alimento vai ser amolecido. Do papo passa para a moela, e a moela é uma modificação do estômago, tá? Então, é como se fosse um estômago. Na verdade, você pode considerar como se fosse um estômago. E ele é análogo à moela da galinha, né? Que utiliza ela para triturar o alimento. Toda essa porção inicial do tubo digestivo, desde a boca até a moela, ela não é derivado do endoderma, do gastroderma. Ela é derivada da epiderme.
Então, é como se fosse, como se a pele que recobre o corpo do animal invaginasse e recobrisse toda essa primeira porção do tubo digestivo, certo? Então, nenhuma dessas partes aqui ocorre a absorção de alimento. É uma parte de manipulação do alimento. Como a superfície do corpo é recoberta por cutícula, essa parte interna aqui também é recoberta com cutícula. Então, a mesma cutícula que cobre o corpo do animal recobre também essa primeira parte do tubo digestivo. Ai, professor, que nojento. Não é nojento, você também tem. A nossa cavidade bucal e o início da faringe também é recoberto por epiderme, né? Então, essa mesma epiderme que cobre nossa pele aqui, recobre também o céu da boca, o assoalho da boca e o começo da faringe. E ainda bem que recobre, né? Porque é um epitélio muito mais grosso, muito mais firme, muito mais resistente, e a gente consegue mastigar coisas duras sem cortar e furar e rasgar a boca inteira. A mesma coisa acontece com a minhoca. Ela não come terra, minhoca come terra, e terra é cheio de pedra, né? Então, para a minhoca conseguir comer essa terra sem destruir o tubo digestivo, esse tubo é recoberto por cutícula. Olha que interessante. Depois a gente vai ver no semestre que vem, a gente vai ver em artrópodes que eles têm o mesmo tipo de tubo digestivo, só que é um outro tipo de cutícula, né? Evoluiu de forma independente. Antigamente era considerado como característica homóloga, mas hoje em dia a gente já, por enquanto, né, a gente acha que não é. Eu sou um grande partidário de que um dia a gente ainda vai descobrir uma característica molecular que vai reunir novamente anelídeos com grupo irmão de artrópodes, né? Porque eu acho assim, eles são muito parecidos morfologicamente para os dois terem evoluído de forma independente. Mas o que as evidências moleculares têm mostrado atualmente é que eles não são grupo irmão, né? O anelídeo está dentro de Lophotrochozoa e os artrópodes estão dentro de Ecdysozoa. Mas, de qualquer forma, esse tubo é todo revestido de cutícula. Então, é um tubo de manipulação alimentar. Não é tubo digestivo, propriamente dito. Né? Não faz digestão química, nem absorção de nutrientes. E toda essa região costuma ser chamada de estomodeu. Tá? Tudo isso aqui, primeira porção, é chamada de estomodeu. Aqui o sistema circulatório, né? Então a gente vê o sistema circulatório, ele percorre todo o corpo do animal, é um sistema fechado, então o sangue percorre todo no interior de vasos sanguíneos. São dois vasos principais, um vaso dorsal e um vaso ventral. Diferente lá dos moluscos, que só tinha um vaso, que nem era completo, que ficava dorsalmente no corpo, né? Que saía do coração, uma artéria que entrava no coração, uma artéria que saía do coração. Nos anelídeos, na minhoca, um cordão dorsal e um cordão ventral. E esses cordões, eles são conectados por uma rede de capilares, tá? É uma rede de capilares que desce do cordão nervoso dorsal, se entranha no tubo digestivo, conecta no tubo, na veia vaso, no vaso ventral, desculpa, conecta no vaso ventral, aí sai um outro conjunto de capilares que passa pela pele do animal e depois engata de novo no tubo nervoso ventral, no tubo nervoso dorsal, tá? Então, ó, de novo, eu dei uma gaguejada, né? Mas vamos lá de novo, ó. Então, ó, tubo dorsal, ou vaso dorsal e vaso ventral, certo? Então, o sangue sai do vaso dorsal, cai numa rede de capilar que passa no tubo digestivo, certo? Então, há um monte de veiazinha que passa na parede do tubo digestivo. E essas veiazinhas conectam no vaso ventral. Do vaso ventral sai uma outra rede de veias, de vasos, que sobe pela parede do corpo, pela musculatura, e cai no vaso dorsal, tá bom? E o sangue circula nessa direção, ele vai para trás pelo vaso ventral e vai para frente pelo vaso dorsal. Lembra, nos invertebrados, o sangue sempre é jogado por cima da cabeça, tá?
Imagina sempre o sangue vindo assim, ó, por cima da cabeça. Por quê? A parte mais importante do animal para ter oxigenação são os gânglios cerebrais. Então, o oxigênio tem que chegar primeiro nos gânglios cerebrais. Maior quantidade de oxigênio, maior quantidade de nutrientes tem que chegar nos gânglios cerebrais. Então, ele vai jogar o sangue bem cheio de oxigênio e nutrientes nos gânglios cerebrais, e depois isso vai descer passar para os músculos, onde também é importante ter essas coisas, mas é menos, né? Não é tão importante. Ok? Então, é assim que funciona o sistema circulatório. Não precisa se preocupar muito com esse funcionamento agora, não, tá? A gente trabalha isso melhor depois na disciplina de fisiologia animal comparada. Mas então o sangue circula nesse sentido, sempre dentro de vasos, tá? Diferente lá dos moluscos. Então, se o sangue circula dentro dos vasos, o celoma é bem desenvolvido. Então, toda essa porção que vocês estão vendo rosa, né, dentro do corpo do animal, é o líquido celomático, é o celoma com líquido celomático. Na porção mediana dos vasos sanguíneos, existem 5 arcos aórticos que são pulsáteis, que funcionam como se fossem corações. Então, a gente pode dizer que a minhoca tem 5 corações, tá? Ó, aqui a gente consegue ver 1, aqui 2, aqui 3, aqui 4 e aqui 5, certo? Então, 5 corações. Então, são muitos corações, né? Igual sistema circulatório de canceriano, né? Tem 5 corações. Haja coração. E aqui a gente vê basicamente isso, o sistema circulatório. Não tem mais nada para ver, não. Aqui o sistema nervoso, né? Então, sistema neuronal. Então, a gente vê o gânglio cerebral. O gânglio cerebral dos anelídeos é em forma de anel. Então, é um anel circunfaríngeo, como vocês estão vendo aqui, ó. Um anel que circula a faringe. Mesma coisa que a gente viu nos moluscos, certo? Esse anel circunfaríngeo lança gânglios para os pálpos labiais. Se tiver olho, vai para o olho. Minhoca não tem olho, mas nos poliquetos tem olho. Então, vai para o olho, para as antenas, né, ou tentáculos sensitivos, para pálpos labiais, para sensilas. Então, inerva toda a parte sensitiva da região da cabeça. Depois ele circula, vai para baixo e segue como cordão nervoso ganglionar na região ventral do animal. Vocês estão vendo aqui, ó, certo? E de cada gânglio, existe um gânglio por segmento, e de cada gânglio vai emergir nervos que vão subir em direção à musculatura, né? A musculatura e o sistema digestivo, mas principalmente a musculatura, certo? Como tem um gânglio para cada segmento consegue funcionar de forma independente. E como os gânglios estão todos conectados, existe uma coordenação de movimento entre eles. Se você cortasse o cordão nervoso aqui, ó, nessa região, se você fizesse um corte aqui, esses gânglios, a minhoca continuaria mexendo a parte de trás e a parte da frente. Não é igual a gente. Se a gente cortar o nosso cordão nervoso, a gente perde o movimento da parte de baixo, porque todo o processamento do movimento é realizado no cérebro, né? A medula tem uma parte de processamento autônoma, mas praticamente só transmissão de informação. Nos invertebrados, por exemplo, no anelídeo, então ele consegue mexer, mas ele não consegue mais coordenar. Então, o lado de trás, né, depois do corte, vai mexer da forma que quiser, e o lado da frente vai mexer da forma que quiser. Então, vai ficar aquela minhoca meio descoordenada, né? Mas funciona. Em algumas pode até regenerar, tá? Em algumas acontece até regeneração. E aqui, no sistema reprodutivo, as minhocas são hermafroditas, né? Então, você vai ter sistema reprodutivo masculino e feminino. O masculino é a maior parte do sistema reprodutivo é o sistema reprodutor masculino. Então, você vai ver grandes massas amareladas, que vai ser as vesículas seminais, onde vai ser produzido o espermatozoide, né? Então, vesículas seminais posteriores e vesículas seminais anteriores,
Os ovários, que são as glândulas femininas, são muito pequenininhos, e eles ficam localizados no assoalho da parede do corpo. Aqui, ó, essas duas bolinhas aqui embaixo, tá vendo? O ovário e o oviduto. E o buraquinho do oviduto dá mais para trás, tá? Dá mais ou menos aqui, um pouco praticamente dentro do clitelo, tá? Praticamente dentro do clitelo. E existem também duas estruturas acessórias ao aparelho reprodutor feminino, que são as espermatecas, ou receptáculos seminais, que são essas duas estruturas azuis que estão aqui, ó, que é onde vai ficar armazenado o espermatozoide que ele recebeu do parceiro, certo? Então, como eu falei, quando a minhoca vai reproduzir, ela pareia assim, imagina que o meu braço aqui é uma outra minhoca, certo? Então, ela pareia assim, ó, fica a cabeça de uma minhoca para lá e a cabeça da outra minhoca para cá, certo? Desse jeito aqui que pareia. Então, o que que acontece? Essa minhoca aqui, ela vai ejacular, né? Liberar os espermatozoides dela, que vão ficar armazenados dentro da vesícula seminal da outra minhoca, certo? E essa aqui vai fazer a mesma coisa, ela vai jogar espermatozoides dentro do receptáculo seminal dessa outra minhoca aqui. Tá bom? Então, uma dá espermatozoide para a outra, só que não é agora que acontece a fecundação. O espermatozoide vai ficar dentro dessas bolsinhas, tá bom? Depois que aconteceu a cópula, elas já separam, cada uma vai lá viver sua vida, né? Assistir alguma coisa no Netflix. A minhoca desprende o clitelo, certo? O clitelo que está aqui, ó, igual eu tô fazendo com a minha mão. Ele desprende do corpo, ela vai jogar todos os ovos dela, os óvulos dela, dentro do clitelo, tá? Então, o clitelo é uma bolsa, né? Uma bolsa em forma de gola. O ovinho vai ficar todo lá dentro. Aí, por batimento ciliar, esse clitelo vai começar a mover na direção anterior do corpo da minhoca. Quando o clitelo chega nessa região aqui, o espermatozoide do parceiro, que estava armazenado dentro da espermateca, vai ser ejetado dentro do clitelo. E aí a fecundação vai acontecer lá dentro, os ovinhos estão lá dentro. Depois que acontece a fecundação, o clitelo continua se movendo até que ele sai pela cabeça. Quando o clitelo sai pela cabeça, ele fecha a abertura da frente, fecha a abertura de trás, e ele fica parecendo um limãozinho, parece um limão, né? Parece uma bolinha fechadinha. E é dentro dessa bolinha, que é chamada de casulo, que é onde o ovo vai desenvolver e as mini minhocas vão todas sair, certo? Então, você vê um processo reprodutivo muito, muito específico da minhoca, né? O sanguessuga vai ter o mesmo processo reprodutivo, só que no sanguessuga a gente não vê o clitelo. O clitelo só vai ser desenvolvido quando ele quiser reproduzir, né? Se ele não tiver na época reprodutiva, ele não produz clitelo, aí você não vê o clitelo nele, mas ele tem, tá? E já lá nos poliquetos, aí já é completamente diferente, porque os poliquetos, eles vão liberar os espermatozoides utilizando os nefrídeos, então vai liberar os espermatozoides na água e a fecundação vai acontecer na água mesmo, tá? A fecundação externa. Esse aqui também pode-se dizer que é externa, mas na verdade é dentro do clitelo, ok? Se alguém for tendo dúvida, vai colocando aí no chat que eu vou respondendo, tá? Ah, e o nefrídeo que não está mostrando fica em cada segmento. Eu vou mostrar aqui na outra figura. Nessa imagem aqui, ó, a gente consegue ver a minhoca com todos os sistemas que eu mostrei separadamente, agora tudo junto, né? Tudo junto e misturado. Então, aqui, ó, de amarelo, o tubo digestivo, de azul, o cordão nervoso, de vermelho, os vasos sanguíneos, de branco, as gônadas reprodutivas, e aqui no finalzinho, ó, vou até dar um zoom para vocês verem melhor, ó. Aqui no finalzinho, ó, bem aqui em cima, tem uns tubinhos em forma de trompete, que são os nefrídeos, né? Então, aqui tem dois nefrídeos aqui, ó, bem no finalzinho. Segue aqui, ó, tá vendo? Nefrídeo, segue a linhazinha subindo, você vai ver, parece um trompetinho. Então, é um nefrídeo para cada segmento do corpo, é o nefrídeo do tipo protonefrídeo, ou seja, ele filtra líquido celomático. Então, vai ficar a abertura num segmento, ele vai chupando o líquido celomático pelo nefróstoma, o líquido celomático passa por esse tubo, vai sendo concentrado em urina,
e existe um orifício, que é o nefridióporo, na parede do corpo do segmento posterior. E aí o xixi sai por um poro na parede do corpo. Então a minhoca ela fica se mijando toda, né? Ela vai o tempo todo ela tá mijando em cima do corpo dela mesmo. Tá? Todos os segmentos têm um piruzinho, né? Vamos dizer assim, um buraquinho para fazer xixi, né? Um orifíciozinho para fazer xixi. Você vê que é um animal higiênico. Certo? Ah, eu vou mostrar aqui o corte transversal. Então, aqui tem o corte transversal só para vocês observarem a musculatura e a estrutura do tubo digestivo. Ó, então, aqui, ó, essa massa rosa, né? Circundando aqui, ó, o corpo do animal é a musculatura. Então, a musculatura que fica toda riscadinha, que é essa mais externa, né? Toda riscadinha aqui, é a musculatura circular, a que faz o corpo da minhoca apertar. E essa musculatura mais embaixo, essa mais grossa, né, que parece um monte de pena, essa é a musculatura longitudinal, aquela que encolhe o corpo da minhoca, certo? Essa bola grande que tem lá no meio, aqui no meio, ó, minha mão tá aparecendo aqui, ó, essa bola grande que tá mostrando aqui, ó, esse é o tubo digestivo, né? Aqui fica a luz do tubo digestivo. Então, essa camada de célula branca é a epiderme do tubo digestivo. Em volta da epiderme do tubo digestivo tem um tecido amarelado, tá vendo? Esse tecido amarelado chama células da cloragógena, que vai funcionar como se fosse o pâncreas e o fígado, tá? Vai secretar enzimas e desintoxicar o líquido celomático. E essa dobra de tecido para dentro do estômago, como se fosse uma goela, né? Essa dobrinha de tecido é chamada de sifonóglife, que é, desculpa, tiflossole, que é utilizado para aumentar a área de superfície de absorção de nutrientes do intestino. Não? Vamos tentar ver isso no corte histológico, que eu acho que vai ficar melhor. Certo? Alguém não viu alguma coisa que eu mostrei aqui? Vou acreditar que não. Pronto, então aqui a gente tem a dissecção da minhoca, certo? Então aqui é a região frontal da minhoca, então a região anterior da minhoca. Não vale a pena você abrir a minhoca até o fim, porque do clitelo para trás só tem intestino, tá? Basicamente, intestino e nefrídeos. E gânglios cerebrais, mas é tudo igual, não vale a pena mostrar, tá? Então, quando a gente faz a dissecção, normalmente a gente abre só a parte da frente da minhoca, tá bom? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, aqui é a região da boca, aí eu vou projetar para eu poder usar a seta, tá bom? Vou projetar aqui a tela. Tá, então eu vou usar a seta aqui, tá? Para vocês verem melhor. Então, aqui é a região anterior do animal. Então, esse aqui é o prostômio e aqui é o peristômio, que é onde fica a boca. A boca foi rasgada, tá? A boca é tudo isso aqui, ó. Então, aqui é a boca. Da boca leva para uma faringe, que é essa estrutura aqui, ó, que foi aberta, certo? A faringe leva para o esôfago, que toda essa região aqui é o esôfago, ó. Do esôfago cai no papo, que é essa bolsinha aqui. Ó, começou a chuva de novo. Deixa eu fechar a janela aqui. Então, do esôfago cai no papo, que é essa bolsinha, tá? Aqui, ó. Esse corte que eu tô mostrando aqui, ele é um corte dorsal, tá? Então, cortou a região dorsal da minhoca. Então, a gente está vendo ela por cima. Por isso que aqui está parecendo que o papo está lá atrás, porque o papo fica perto da barriga, né, da minhoca. Então, é por isso que está parecendo que ele está lá atrás, tá bom? Então, daqui é o papo. Aqui atrás do papo é a moela, essa mais grossa, ó, mais gordinha. Essa aqui é a moela. E daqui para frente é o intestino. Tá, ó, essa parte amarelada aqui toda é o intestino, certo? Lembrando, o intestino ele tem, aqui o intestino foi aberto para você poder ver, tá? Ele não é assim não, ele é um tubo. Aqui foi aberto. Então, lembrando que o intestino ele é formado por epitélio intestinal, que é isso que vocês estão vendo aqui, né? A parte interna.
e as células da cloragógena, que é essa amarela aqui, tá? Não é tão difícil lembrar o nome, porque todo mundo tem uma tia que chama cloragógena, né? A tia cloragógena, aquela que dá R$ 2 no dia do aniversário. É isso aqui, ó, tá? Cloragógena. Então, ela funciona como pâncreas. E aqui, olha que bonitinho, ó, dá para ver direitinho onde eu estou postando com a seta o tubo, o vaso sanguíneo dorsal. Olha só que bonitinho, ó. Certo? Não dá para ver muitos capilares. Olha só que legal também que dá para ver a segmentação do intestino, ó, tá vendo? Os anéis do intestino, mostrando como que o intestino também é segmentado. E se você seguir em direção à parede do corpo, você vai ver umas, tá vendo que tem umas linhas, ó, aqui, aqui, aqui. Essas linhas são os septos, que dividem os anéis, os segmentos do corpo da minhoca. Então, aqui, ó, aqui tem um anel, aqui outro anel, aqui o outro anel, aqui o outro anel, e assim por diante, certo? Então, cada segmento um anel. Deu para ver bem bonitinho. E aqui cortando o estômago, o intestino, é lógico que dá para ver que está cheio de terra lá dentro, né? Porque a minhoca come terra, certo? Vamos voltar aqui para frente. A gente consegue ver. Deixa eu ver aqui. Não dá para ver com muita clareza, mas essa estrutura esbranquiçada que tem aqui seria os gânglios nervosos, tá? Ó, essas bolinhas esbranquiçadas que tem aqui seriam os gânglios nervosos. Aqui, ó, essa bolinha aqui e essa bolinha aqui são os receptáculos seminais, né, onde o esperma fica armazenado. Essa bolinha grande aqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui são as vesículas seminais. Aqui é uma só, é porque está dobrada, tá? Ó. Então, a vesícula seminal posterior, essa aqui, vesícula seminal posterior, e aqui a vesícula seminal anterior, aqui também, vesícula seminal anterior. Esses são como se fossem os testículos, onde vai ser produzido o espermatozoide. E essas quatro bolinhas amareladas, esses são os ovários, né? Aqui é um ovário, aqui é o outro ovário, aqui é um oviduto e aqui é o outro oviduto, tá? Então, gônada feminina, gônada masculina e os receptáculos seminais, apesar de ter esse nome seminal, parece ser de macho, na verdade é de fêmea, tá? Então é receptáculo de fêmea. É parte do aparelho reprodutivo da fêmea. Ok? Nossa senhora, tá brava a chuva. Pronto, e aqui, se a gente olhar com cuidado, aqui, ó, se você olhar com cuidado, ó, você vai ver. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, porque a qualidade não fica boa, né? Mas aqui, ó, onde eu estou passando a seta, tem uma massinha amarela. Nessa porção aqui, ó, uma massinha amarela aqui, uma outra massinha amarela aqui, uma outra aqui, ó. É porque ficou muito destruído. Deixa eu ver se aqui em cima tem umas melhores. Não, as melhores mesmo que está aparecendo é aqui. Então, essas massinhas amarelas que está mostrando aqui são os nefrídeos, né? Os tubinhos que fazem excreção. Mas é difícil de ver, né? Tem que ver mesmo no microscópio. E a parte rosa é a parede do corpo, tá? A parede muscular do corpo. E aqui a cutícula, ó. Isso aqui é a cutícula. Ok? Acho que eu mostrei tudo, né? Os corações, né? Vê se dá para ver aqui os corações. Não, tá muito ruim para ver. Muito ruim. No vídeo dá para ver melhor os corações, tá? Eu mostro lá no vídeo. Tudo bem? Olha, interessante da gente ver, ó, que a parede do corpo, ela é muito vascularizada, tá vendo? Tem muitos vasos sanguíneos, esses risquinhos vermelhos. Porque a minhoca, ela faz respiração pela pele, né? Respiração cutânea. E nessa imagem aqui, ó, a gente consegue ver o corte transversal. Então, eu só quero chamar atenção de fora para dentro, ó, para cutícula, né? Cutícula e pele. Aqui embaixo, ó, essa linha mais fina, vou fazer um zoom, ó. Essa linha mais fina aqui, ó, musculatura circular, né? Ó, essa mais fininha. E essa mais grossa aqui, musculatura longitudinal,
que vai encolher a minhoca. Essa aqui comprime e essa aqui encolhe. Aí aqui no meio, ó, tudo isso aqui, toda essa porção esbranquiçada é celoma, tá? Ó, tudo isso aqui é o celoma do animal, cheio de líquido celomático. No meio do celoma, tubo digestivo, essa coisa parecendo um sorriso, né? Parece uma ferradura, tubo digestivo. Essa dobra do tubo digestivo, parecendo uma goela, é a tiflossole, a dobra do tubo digestivo. Essa sanfona aqui é as vilosidades do tubo digestivo. Essa massa rosa em volta do tubo digestivo é as células da cloragógena. Tudo isso aqui é células da cloragógena. Desculpa. E isso aqui é o vaso sanguíneo, cheio de sangue. Certo? Então, você tem o vaso sanguíneo dorsal, que é o maior, e aqui o vaso sanguíneo ventral. Aqui, desculpa, o vaso sanguíneo ventral, que é o menor. E esse aqui, mais clarinho, é o cordão nervoso. Tá bom? Então, se a gente tivesse feito a aula prática do laboratório, no dia da aula de anelídeo, a gente faz a análise da lâmina, que é essa daqui, e a gente faz a dissecção da minhoca. Tem umas minhoca viva também para vocês verem, mas a gente faz a dissecção de uma minhoca também para vocês verem a estrutura interna. É ótimo achar quem é que vai dissecar a minhoca. Ninguém quer dissecar a minhoca. Certo? Então vamos para o vídeo. Botar o vídeo aqui para a gente ver. Hum. Bom, enquanto eu for mostrando o vídeo, se algum de vocês tiver alguma dúvida, não tiver visto alguma coisa, vocês falam que eu paro o vídeo, ou volto, ou explico melhor, tá? Nossa, fui eu lá pro fim. Pronto. Então aqui tá a minhoca, né? Então ele está mostrando os anéis segmentares da minhoca. Essa listra escura que corta a minhoca por cima é o vaso dorsal, que é o mais grosso, dá para ver ele por fora. E aqui é a região ventral, que é uma região mais clara, né? Porque é uma região que está voltada mais para o chão, para a terra. Então é uma região mais muscularizada. Então ela fica mais clarinha. Mostrando aí que se você passar o dedo ou se você passar a pinça, você vai sentir uma resistência, como se fossem uns espinhos. E esses espinhos são, na verdade, as setas, né, os cerdas. Então, esse aqui é o clitelo, olha só que bonito. Um clitelo bem desenvolvido, provavelmente ela está bem numa época reprodutiva, né? Então, o clitelo, como eu disse, é uma expansão da epiderme, e aqui o comprimento inteiro da minhoca, mostrando aquilo que eu falei, ó, o critelo fica mais próximo da região anterior. Então, essa aqui é a região que a gente faz secção. E aqui é a região posterior, aqui fica o ânus, no pigídio. E essa linha escura é o vaso nervoso, o vaso sanguíneo dorsal. E aí mostrando de novo a região ventral do animal. Bom, então vamos lá, vamos fazer a dissecção. Para fazer a dissecção da minhoca, você bota ela toda esticadinha, na bancada, né? Pega um alfinete, prende ela na região anterior, na região da boca, e depois prende ela na região posterior, na região do ânus.
Então, você pode fazer um corte, né, do clitelo até o fim da minhoca, mas como eu falei, tudo que tem aqui é igual. Então, não vale a pena abrir a minhoca inteira, é perda de tempo, né? O mais interessante é você cortar do clitelo para frente, que é onde vai ter a maior concentração de órgãos diferentes, tá? Então, aqui ele vai fazer o corte da região dorsal, só para a gente ver mais ou menos o que que tem, né? Só para vocês terem uma ideia do que tem. Então, isso que tá rosa, não é rosa de verdade, tá? O animal é todo marrom, mas ele tá rosa porque foi injetado látex colorido. O látex nos vasos sanguíneos, para a gente poder enxergar melhor onde que está o sangue. Mas não é rosa, tá? Isso aqui é artificial. Então, à medida que ele vai cortando, a gente consegue ver o cordão, o intestino escuro passando no meio da minhoca, né? E em cima do intestino tem esse vaso sanguíneo, que é o vaso sanguíneo dorsal, que é o maior vaso sanguíneo. Então, você vê, ó. Agora, cortando para frente, né? Dá para ver claramente o vaso sanguíneo e dá para ver os septos, né? Dava, né? Até ele colocar esse quadro na frente. Mas dá para ver os septos aqui, ó. Os vários septos que dividem os segmentos, ó. Ele vai cortando. Ó, essa pelinha que está soltando da pele dele, né? Essa plastiquinho, isso aqui é a cutícula, que é uma cutícula de quitina, a mesma coisa que forma o. Olha ele pegando, ó. Essa mesma cutícula que forma o exoesqueleto dos artrópodes, né? Uma cutícula de quitina. Mas supostamente não é homólogo, tá? É análogo. Então tá aí, ó. Essa dissecção é uma ótima dissecção para você ver antes do almoço, né? Dá até fome olhar essa minhoca dissecada. Espero que não tenha macarrão hoje no almoço aí na casa de vocês. Pronto, então aqui, macarrão à bolonhesa, espero que não tenha. Então aqui a gente está abrindo, né? A minhoca, ó, tá cortando. Pronto. Aí nós vamos começar a ver os órgãos, né? Então aqui é a região da boca, essa aqui é a região da faringe, essa massinha esbranquiçada em cima da faringe são os cordões nervosos, ó, desculpa, os gânglios cerebrais, né? O cordão nervoso passa por baixo, depois ele vai mostrar o cordão nervoso. Então, aqui, a região da faringe, ó, toda essa estrutura aqui, a faringe, está cutucando para vocês verem que ela é um tubo, né? Aqui é a boca, como eu já tinha mostrado. Ó, aqui são os órgãos reprodutivos, né? Como eu falei para vocês, você vai ter o mais anterior deles é a vesícula seminal, depois você tem dois pares de, desculpa, receptáculo seminal, e depois você tem dois pares de vesículas seminais. As vesículas seminais posteriores, vesículas seminais anteriores, certo? Aqui é o tubo do espermoduto. E aqui os receptáculos seminais. Depois acho que dá para. Depois ele vai abrir para a gente ver melhor os ovários. Mas aqui está dando para ver basicamente só as gônadas masculinas. Pronto, aí já deu uma afastada nas gônadas, né, masculinas, e aí dá para a gente ver aqui no fundinho, ó, aqui e aqui, dá para a gente ver a gônada feminina. Aqui ele está mostrando o coração, né? Ó, como eu falei, ó, aqui tem 2, 4, 6, 8 e 10, ou seja, 5 corações, né? 5 corações com 2 pares de arcos aórticos. Está pintadinho de rosa por conta do corante. Os dois da frente, os dois pares da frente, eles ficam escondidos, né? No meio do sexo, são menorzinhos. Os últimos são maiores, dá para ver melhor. Então, eles bombeiam o sangue em direção ao corpo, tá? Eles não bombeiam o sangue em direção à cabeça, eles bombeiam o sangue em direção ao corpo. E depois o sangue volta pelo vaso dorsal e banha a cabeça do animal. As gônadas, a faringe, o cérebro, né? Toda essa parte aqui.
Ó, seguindo o tubo digestivo, então, você vai ter o esôfago, vai passar aqui por baixo, ó, no meio dos corações, né? Então, o esôfago vai passar aqui por baixo, passa aqui, ó, faringe, esôfago, né? Aí, essa porção dilatada aqui, mais molenga, é o papo, onde a terra vai ficar por um tempo, e aqui o estômago, né? A moela, que vai fazer o trituramento do alimento, vai triturar o alimento, a, separar o alimento da terra, né? Da areia. E depois daqui vai ser, desculpa, depois daqui vai seguir para o estômago, intestino, certo? Então tá mostrando aí a moela é muscular, né? Faz peristaltismo, tudo mais. E depois aqui segue para o intestino. Olha aí o intestino é muito comprido, ó. Ele pega todo o restante do corpo do animal. Se você imaginar que alguns poliquetos podem chegar a 20, 25 metros, é 25 metros é, de intestino, né? Bem grande. As minhocas não, né? Minhoca já não chega a tamanho tão grande, não. Acho que minhoca deve, no máximo, aí 1 metro. A maior minhoca deve ter 1 metro. Sim, bem grande mesmo. A maioria é pequenininha. Aqueles minhocossu, né? Não sei se você já ouviu falar do minhocossu. É uma minhoca muito grande. Esse pode ficar bem grande. Ó, aqui ele está mostrando os vasos sanguíneos, né? Ó, vários vasos sanguíneos. Aqui o vaso dorsal e vasos sanguíneos laterais. Aí ele vai tirar aqui para a gente ver o cordão nervoso, ó. O cordão nervoso é essa linha branca aqui, ó, que ele vai pegar agora, ó. Ó, esse é o cordão nervoso. Cordão nervoso que é sempre ventral, certo? Mas, professor, cadê o vaso sanguíneo dorsal? O vaso sanguíneo dorsal, ele passa em cima do intestino, né? Ele fica colado no intestino. Porque, como eu falei, ele vai lançar capilar que vai passar pelo intestino. E o vaso sanguíneo ventral fica colado na parede do corpo, porque ele vai lançar capilares que vão passar pelos músculos da parede do corpo, para pegar o oxigênio da pele, certo? Então, você pode pensar assim, que o vaso sanguíneo dorsal é responsável pela capilarização de respiração e o vaso sanguíneo ventral é responsável pela capilarização de oxigenação. Aqui está mostrando, ó, o vaso sanguíneo dorsal. Bem bonito. Né? Olha aí. E aqui o vaso sanguíneo ventral, já bem avermelhado por conta do corante. E aqui o cordão nervoso. Ó. O cordão nervoso é sempre branco, esbranquiçado, né? Porque o neurônio ele tem essa coloração branca. E o vaso sanguíneo ele vai ser avermelhado ou marrom escuro, dependendo da composição do sangue. No caso da minhoca, ele vai ser marrom escuro, né? Esse avermelhado aqui é látex. E aqui ele abriu o intestino para a gente ver que tem terra lá dentro. Né? Certo? Pronto. Aí só vai mostrar aqui no finalzinho, ó. Esses aqui são os ovinhos da minhoca, ó. Viu? Parece um limãozinho mesmo, né? Ó. Então aqui nós vamos ver alguns poliquetos, porque minhoca vocês todos conhecem, né? Quem não viu minhoca é só cavar aí do lado de fora que vocês vão ver uma minhoca, mas eu acho que todo mundo já teve contato, né? Quando é criança a gente pega, come, né? Bota na boca, bota dentro da cueca. Bom, aqui, ó, voltando, ó. Então aqui vai mostrar alguns poliquetos, ó, marinhos, ó, poliqueto terrestre, um poliqueto de, de subterrâneo, né? Que mora dentro da terra, do sedimento, poliqueto natante e um poliqueto filtrador, né? Esquizobolonite. Então, aqui, ó, bem bonitinho, ó. Aqui outro poliqueto tubícola, que forma tubos. Esse outro poliqueto nadante, né? Então, os poliquetos que nadam, eles usam os parapódios para poder se movimentar.
ou eles ficam lá de boa flutuando na coluna d'água. Olha que bonito que é a natação deles. Ou eles podem contorcer o corpo. Aqueles que falassem que era um peixe, eu acreditava, né? Então, existem muitas espécies de poliquetos, desde poliquetos errantes como poliquetos sedentários. Aqui tem um poliqueto sedentário, aqui um poliqueto errante, que está paradão na boa, aqui é um poliqueto de vulcão marítimo, e aqui poliqueto filtrador. Aqui um outro poliqueto bem compridão, ó, que vive na coluna d'água, né? Olha aí, ó, dois exemplos, né, de natação. Olha como esse se move. Olha que bonito o batimento do parapódio. Olha só como se mexe. Aqui um outro exemplo. Aqui são poliquetos bioluminescentes. Aqui é um outro tipo de poliqueto, né? Ele produz essa rede de muco para pegar alimento como se fosse teia de aranha. É um poliqueto quetopterídeo. Eu cheguei a mostrar um quetopterídeo na aula, mas um que vive na areia da praia. Esse aqui vive na coluna d'água. Muito bonito esse animal. Olha, você não fala que é um anelídeo, né? Não fala que é um poliqueto. Mas olhando a bundinha dele aqui, dá para ver que ele é todo dividido em anéis, né? Então, Quetopteros. Incrível esse animal. Aqui mostrando um outro exemplo de poliqueto que também utiliza rede de muco para pegar o alimento. Aqui mostrando um poliqueto transparente, ó, e ele nadando como se fosse um peixinho. Aqui um outro poliqueto com os parapódios bem desenvolvidos, como se fossem nadadeiras, ó. Aqui mais um. Uma cauda grande, sensitiva, bioluminescente, para distrair o predador morder o rabo, ao invés de morder o corpo do animal. Olha aí, ó. Alguns poliquetos, eles explodem as glândulas bioluminescentes e criam essa nuvem de luz para o predador se enganar. Ah, e aqui os filhotinhos, ó, dentro da massa de ovos. Então, aqui a gente pode ver alguns exemplos, ó, poliqueto natante, poliqueto de substrato, e aí ciboglinídeos, que são poliquetos de vulcões oceânicos. Olha aí, um vulcão oceânico e os ciboglinídeos em volta. Aqui um poliqueto natante, errante, de novo, ciboglinídeo, ó. Essa aqui é a estrutura, de vermelho, é a estrutura respiratória, né? E de amarelo, o tubo onde ele vive. Aqui mais um poliqueto errante, ó, outro exemplo. Os poliquetos são extremamente diversos, né? O terceiro grupo mais diverso de animal, de invertebrado. Aqui um poliquetozinho andando em cima de um coralzinho. Aqui um poliqueto tubícola evertendo sua pínula. Ó, aqui mostrando de novo a chaminé oceânica e os poliquetos todos em volta. Tudo isso aqui é poliqueto. Ó. Aqui, poliqueto, poliqueto. Ó. Esse é chamado verme de Pompeia, porque ele vive no vulcão, né? Faz sentido. Todos esses poliquetos que vivem em vulcão, eles são simbiontes de bactérias, e essas bactérias tanto fornecem alimento para ele, por quimiossíntese, como também protegem o corpo do animal das toxinas que saem das ventas, né, do vulcão. Olha aí que bonito que ele é. Tem outros bichos juntos, né? Caranguejos, gastrópodes, mora um monte de bicho perto desses vulcões. Aí toda essa penugem que tem no corpo dele são as colônias de bactérias que fazem a quimiossíntese. Olha aí como que tem uma ruma de bicho nos vulcões oceânicos. Todos esses tubinhos aqui são produzidos por eles moram dentro desses tubinhos. Olha aí um aqui, dentro do tubinho, botando a cabecinha para fora. Aí mostrando caranguejo, tá vendo? Anêmona. Esses bichos tudo vivem nessas ventas.
Bom, aí aqui já vai mostrar a região da coluna d'água, né? Essa poeira que está mostrando aí, ó, isso aí são pedaços de bicho morto, né? Resto de animal, cocô, xixi. É o que esses bichos filtram, né? São os verdadeiros recicladores do oceano. Olha aí que bonito esse poliqueto, ó, o poliqueto bioluminescente. Olha como pisca, que bonito. Ó, aqui um poliqueto nadador. Olha aí, aquele, a gente já tinha visto, né, essa imagem. É muito bonito. E aqui ele nadando, ó. Então, todos eles são microscópicos, tá? Esses bichinhos que eu estou mostrando aqui são microscópicos. Eles são bem pequenininhos. Dá até para ver a olho nu, mas é bem pequenininho. Esse daqui realmente é microscópico. Você vê, inclusive, aqui, ó, uns microcrustáceos nadando em volta. Aqui, esse a gente já tinha visto. Ah, esse é aquele quitopterídeo, né? Que a gente já tinha visto. Esse é um lerês. Esse é um swimmer. Olha que bonito. Ó, a explosão da gônada bioluminescente. Aqui, ó, onde está mostrando as glândulas. Então, elas explodem e criam essa nuvem enquanto o bichinho sai pela tangente, né? Aí o alimento, tudo aquilo que eu falo que o animal filtrador come, né? Eu falo assim, os filtradores comem partícula da água, é isso, né? Essa chamada de neve do mar. Aqui vários poliquetos de substrato, ó. Olha aí, revertendo probóscide. Lembrando que o poliqueto ele tem uma probóscide grande, reversível, que inclusive tem mandíbula, tem dente, tem espinho, né? Eu mostrei na aula teórica. Aí aqui é uma carcaça de baleia. A carcaça de baleia, quando aparece, é o festival de alimentação desses bichos, né? Tô junto um monte de bicho para comer. E eles ficam comendo ali. Às vezes a carcaça dura 10 anos, demora 10 anos para comer tudo que tem na carcaça da baleia. E então cria-se toda uma comunidade de poliquetos, moluscos, equinodermos, um punhado de bicho fica aí comendo a carcaça da baleia. Aqui mostrando alguns poliquetos filtradores que perfuram a carcaça da baleia e ajudam a liberar substâncias que tem dentro do osso, né? Substância marrom que os outros bichos podem comer. Então eles são mesmo bem detritívoros, né? Detritívoros recicladores do oceano. É que a minhoca faz na terra, o poliqueto vai fazer na água, né? Olha aí, alguns poliquetos em cima de corais. Aqui é uma colônia de poliquetos. Aqui é outra colônia ó, de poliquetos, muitos poliquetos, todos reunidos. Aqui o poliqueto rastejante. Nossa, é muito diverso, é muito bicho, um mais bonito que o outro. E aquele na bucha, certo? Então é isso. Então, são esses que eu queria mostrar.